Bom, dado esses avisos, eu queria dar continuidade ao nosso estudo bíblico, que nós estávamos trabalhando já aí. O que é isso ali que passou ali? Nada? Nosso estudo bíblico aí, que nós estamos trabalhando, vivendo com um propósito. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta muito importante, ok? Querido, o que é comunhão? O que é viver em comunhão? O que os irmãos acham? O que significa comunhão? O que é viver em comunhão, irmãos? Essa criança está falando tudo hoje, hein? Hoje tá demais, hein, menina? Vai para o gabinete. O que é viver em comunhão, irmãos? Tá reunidos? Olha só, tá junto, reunido. Alguém está preparando o microfone aí para me ajudar? Tá lá atrás. Tá reunido, tá junto, mas o quê? Tem alguma definição mais específica? O que é viver em comunhão? Pensa bem. O fato de nós estarmos reunidos aqui, todo mundo, nós estamos em comunhão? Comunhão é comunhão. Não tem duplo sentido. Comunhão é uma coisa só. Só que às vezes a gente está vivendo uma comunhão fora do propósito que deveria estar vivendo. Ok? Lembra que a gente está falando de vivendo com propósito. Já falamos sobre adoração e o que de fato Deus espera que nós vivamos uma vida de adoração e como é uma adoração que é o propósito de Deus. Comunhão também é um propósito que Deus tem para a nossa vida. Às vezes, a gente acha que tem comunhão, mas a verdade é que a gente não tem comunhão com o outro, com o próximo. Então, a gente precisa definir hoje o que é viver em comunhão. Quem está aqui na frente pode ter certeza que tem comunhão com quem está lá atrás? Depende. Por quê? Então a irmã falou, pode trazer o microfone para ela. Ela vai aqui na frente, aqui, a irmã Elisângela, ela não vai pregar, não, ela vai só falar o que ela falou. Que ela puxa o microfone da mão dela. Fala, irmã Elisângela. Comunhão o quê? Comunhão é quando existem pessoas reunidas que estão na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma direção, no mesmo foco. Então, não faz diferença ele lá atrás, se a gente estiver na mesma intenção. No mesmo propósito, ok? Isso. Então, comunhão tem que andar todo mundo com a mesma visão, mesmo objetivo. Isso quer dizer de que na comunhão nós temos tudo em comum. Os irmãos lembram que o livro de Atos, a igreja de Atos mostra para nós de que eles ali tinham tudo em comum. Eles tinham uma comunhão aonde todo mundo vivia a vida do outro, a dor do outro, a necessidade do outro. Viver em comunhão, já resumindo aqui o que a gente vai trabalhar de maneira específica, é entender de que a gente vive a nossa vida vivendo a vida do outro que está perto de nós também. Ou seja, não há egoísmo para aqueles que vivem uma vida de comunhão. Quando nós vivemos uma vida de comunhão, não há falta na vida de ninguém, porque a comunhão nos faz ter tudo igual. Se eu tenho pão na minha mesa, todos aqui precisam ter pão na mesa também. Porque a comunhão, ela faz isso, a gente reparte o pão, a gente dá ao necessitado que está aqui do nosso lado, a gente se organiza. E, irmãos, igreja é um lugar onde isso acontece, eu louvo a Deus por isso, porque é um lugar que a gente consegue sentir o que o outro sente e participar do que o outro participa. Igreja é lugar de comunhão. Ah, pastor, mas eu casei. Tem gente que vem, né? Ah, pastor, mas meu filho casou, ou o fulano casou e não chamou a igreja para o casamento, irmão. Não dá, né, querido? Tu vai pagar a tua entrada para o casamento do fulano? O camarada gasta uma nota para poder fazer um casamento para 100 pessoas. Imagina para 300 de uma igreja. Não significa que ele não tem comunhão com você, tá bom? Não se sinta excluído. Ai, não fui convidado para a festa de 15 anos da irmãzinha. Não dá, irmão, para levar todo mundo. Mas eu tenho certeza que se você precisar de algo, essa pessoa estará do teu lado para te abençoar, para te ajudar, para te apoiar. Isso não significa que você não tem comunhão com ela e ela com você. Não tem nada a ver isso. Porque aí vai falar assim, pastor, não tem comunhão com todo mundo porque não me chamaram para o aniversário.
Não me chamaram para festa. Chamou o outro, mas não me chamou. Não dá, tá? Então, vai devagar, porque aí começa todo aquele falatório, aquela picuinha, aquela fofoquinha, e isso tudo quebra o relacionamento que a gente tem que ter saudável dentro da igreja. Então, se você não foi chamado, fica tranquilo. Outro dia você é chamado, frita um salgado na tua casa, pede uma pizza da Ideal e vive uma coisa diferente, não tem problema. Eu confesso que às vezes não ser chamado para mim é até um descanso. Falando isso aqui abertamente, uma vez um rapaz foi na minha casa, um amigo, e eu senti que ele ia me chamar para ser padrinho de casamento. E eu virei e falei assim, rapaz, eu nunca mais quero ser padrinho de casamento de ninguém. Aí o olhão dele ficou assim arregalado, olhou para a noiva dele, eu senti que naquela noite ele ia me chamar para ser padrinho, e eu fui livre em nome de Jesus. O que eu aproveitei e falei que eu não quero mais ser padrinho de casamento de ninguém, porque esse negócio de prova roupa, tira roupa, vê roupa, vai ver roupa, não quero. Agora que eu sou pastor, eu só faço casamento. E com a mesma roupa de sempre. O mesmo terno, não precisa ficar alugando. Então a comunhão é ter tudo em comum. É você saber de que o que o outro precisa, você talvez tenha, você pode repartir, e essa pessoa, ela vai chegar a ter também. Então olha lá, então o nosso tema é esse, olha, tendo uma vida em comum. É sobre isso que hoje nós vamos falar. Colossenses capítulo 3, verso 15, diz para nós, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Irmãos, diante desse texto, o que é que tem que governar o nosso coração? A paz de Cristo. Então, se nós estamos dizendo que nós estamos tendo tudo em comum, vivendo em comunhão, mas o meu coração, ele está em guerra, se não há a paz de Cristo no meu coração, há uma quebra de propósito acontecendo aqui. Nós precisamos ter tudo em comum, a começar pela paz de Cristo no nosso coração. Se você, querido, tem algo contra alguém, tem uma quebra de propósito na sua vida. E você precisa restaurar essa aliança, esse compromisso, essa paz de Deus, para que você viva o compromisso dessa comunhão que não tem a guerra no meio dela. Salmos de número 133, 1, diz para nós, leia os irmãos desse texto, o que diz lá? Irmãos, está escrito ali, como é bom e agradável que o povo de Deus finja que vive unido, como se todos fossem irmãos. Está escrito ali, como é bom e agradável que o povo se abrace, mas por trás se apunhale pelas costas e digam estou em união. Não, irmão. Está dizendo que o povo de Deus precisa viver unidos, como se fossem irmãos. Então, não pode haver falsidade no meio do povo que é o povo de Deus. Não pode. Tem que haver uma unidade. Essa união de verdade, sinceridade. Você pode até ter algo contra o Adriel. Pegar o Adriel aqui de exemplo. Então, o que você vai fazer? Vai chegar para o Adriel e falar, Adriel, meu irmão, aconteceu uma coisa, me entristeceu, você me olhou torto. Adriel vai falar assim, irmão, eu nem te enxerguei. O meu olho é torto mesmo. Adriel? Meu olho é torto mesmo, eu nem te vi direito. Mas tá tudo bem, aí o Adriel vai ficar, o olho dele é torto não, tá, irmão? Ele enxerga bem. Mas você precisa chegar na pessoa e falar para ela o que você está sentindo. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa que alguém está pensando alguma coisa da gente e a pessoa nem lembra que você existe. A pior coisa que tem é você se deixar ser levado pela sua mente. Dela dizer para você que alguém está falando coisas de você e a pessoa nem lembra que você existe naquele dia. De tantos afazeres que ela tem na vida dela. E a gente cria na nossa mente um mecanismo de que alguém está falando da gente, alguém está dizendo mal, alguém está pensando, ninguém pode ler a mente de ninguém. Isso é algo que está comprovado. Eu não posso ler a sua mente, você não pode ler a minha mente. Eu posso estar olhando para você e pensando tantas coisas, você aí sentado pensando tantas coisas, mas a gente não vai ler a nossa mente um do outro.
Mas a comunhão que nós temos um com o outro precisa ser verdadeira, sem falsidade. Então, se tem algo a ser tratado, a gente vai até a pessoa e trata isso com essa pessoa, não é verdade? A gente chega ali e fala, porque isso vai fazer com que nós vivamos uma vida de comunhão. Então, comunhão é muito mais que apenas aparecer nos cultos, significa experimentar a vida juntos. Isso inclui amar de modo altruísta, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, auto-sacrifício, consolar solidariamente e todas as outras atividades seguidas da expressão uns aos outros encontrada no Novo Testamento. Então isso envolve uma vida de comunhão. Nós precisamos entender de que viver em comunhão é viver a dor do outro, a alegria do outro. O outro foi promovido, estamos todos alegres porque ele foi promovido. Foi demitido, ficamos tristes porque ele foi demitido. Vamos orar para que Deus abra uma porta de emprego para ele. Mas nós devemos viver uma vida que nós desenvolvamos essa comunhão. Agora, eu tenho uma imagem com duas ali nessa tela, e eu quero que você me responda, irmão, qual das duas imagens abaixo podemos desenvolver melhor a comunhão? Os irmãos acham que a gente desenvolve melhor uma comunhão de saber a dor do outro, a necessidade do outro, aquilo que o outro está passando, pensando, naquela imagem ali, ou nessa que o povo está reunido numa sala? O que os irmãos acham? Por exemplo, quinta-feira foi aniversário de 42 anos. Não tinha lugar para sentar aqui dentro. É verdade? A gente consegue viver uma comunhão com aquele número de pessoas aqui daquele jeito? Agora, aquela sala ali representa muito a imagem que a gente desenvolve nas quintas-feiras, que é um grupo de comunhão mais, né? Os irmãos se reúnem assim na sala, faz aquela roda. A gente consegue desenvolver uma comunhão melhor enquanto nós estamos divididos em grupos pequenos, onde ali a gente pode desabafar, compartilhar e também, naquele encontro ali, viver uma comunhão que a gente vai viver a dor do outro. Quantas vezes os grupos de comunhão dessa igreja, nos seus pequenos grupos, sem que a igreja ficasse sabendo, eles se uniram em prol de uma necessidade de alguém do grupo que eles estavam inseridos, irmãos. Como é bonito a gente ver quando os grupos, eles sentem a dor do outro, a necessidade do outro, e aí eles se juntam e abençoam a pessoa que está entre eles, precisando de algo, que é uma necessidade na vida dela. Isso só é possível num grupo de comunhão. Não tem como a gente saber a necessidade de toda aquela multidão ali e o que cada um está precisando. Mas quando nós nos reunimos em pequenos grupos, e se você não está em nenhum, quero te convidar a estar. A partir de amanhã tem grupos acontecendo em cada casa aqui dessa comunidade, aonde você ali pode desenvolver melhor a sua comunhão. Pastor, mas eu não quero me envolver na vida do outro. Tá, irmão. Igreja é uma igreja que se envolve na vida do outro, que sente a dor do outro. Ele precisa comprar um frango para comer amanhã, o grupo do comunhão está lá reunido, compra o frango do irmão que precisa comer. Não dá para deixar ele sem comida. Então a igreja é essa verdade de que a gente se reúne e a gente atende ali uma necessidade do outro. Se a gente viver em comunhão, ninguém vai ter falta de nada. Não vai ter falta de nada. Agora, não se isole. Não, eu vou para o culto domingo, lá ninguém me vê, eu fico escondidinho lá, eu quero ficar escondido, não quero fazer nada, não quero que ninguém me enxergue. Querido, em algum momento, você vai precisar de alguém para estar do teu lado. Não dá para, a gente vem numa igreja, não, eu vou ficar aqui escondido só vou ficar escondido toda vez. Não dá. Uma hora você vai precisar de socorro. Se não for num pequeno grupo, com certeza vai ser na porta do gabinete. Você vai bater lá desesperado, pedindo socorro. Pastor, está acontecendo isso, a minha vida está assim. Mas isso já poderia ter sido resolvido se você tivesse um encontro com pessoas que estão prontas para te ajudar, para te apoiar. Isso a gente pode viver quando nós estamos em pequenos grupos. Então, olha lá. Jesus ensinava dentro de um contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais, mas sabia que 12 pessoas era o número máximo razoável para um grupo em que se pretende que todos participem. Tem grupos aqui da igreja que já estão com um número maior de 12, nem dá mais para compartilhar muita coisa. O grupo dos adolescentes é tão interessante, já está tão grande, que eles perguntam como foi a semana, e o encontro acaba e fica como foi a semana.
Eles não fazem mais nada, porque eles só falam da semana deles. E ora um pelo outro. Porque está muito grande. Mas um grupo com 12, a gente fala da semana, mas a gente também consegue se edificar, louvar o Senhor e falar ali das nossas necessidades. Então a gente precisa rever aí também os números aí que nós temos em nossos grupos. Já está em grupo que já passou da hora de multiplicar. O corpo de Cristo, irmãos, assim como o próprio corpo humano, é um conjunto de muitas células pequenas. A vida do corpo de Cristo, tal como o nosso corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve fazer parte de algum pequeno grupo dentro da sua igreja. Um grupo de comunhão nas casas, uma classe de escola dominical, um grupo de estudo bíblico. É nesses encontros que ocorre a verdadeira comunhão, não nas grandes reuniões. Não dá para haver comunhão numa reunião grande demais. Mas num pequeno grupo, a gente consegue desenvolver uma comunhão ali, que todo mundo consegue expressar o que está sentindo e o que está passando. Então é importante que a gente entenda essa necessidade de nós estarmos inseridos e participamos daquilo que Deus está nos promovendo nesse tempo aqui nessa igreja. Aqui nessa igreja. Tem gente que ainda não se envolveu, mas assim, eu não sei por que você está lutando tanto contra isso. Se esse projeto é um projeto de avivar a igreja, de nós vivermos uma comunhão de Deus, de nós provarmos da ação de Deus no nosso meio, enquanto nós estamos reunidos, Deus está agindo. Então pense nisso, querido, pense nisso. Se você só está vindo à igreja, mas não está vivendo uma comunhão com a igreja local. Olha só, qual a diferença entre a comunhão verdadeira e a comunhão falsa? Porque existe. Existe uma comunhão que é verdadeira, mas existe uma comunhão que não é não. O que os irmãos acham? Qual é a diferença de uma comunhão que é verdadeira e uma comunhão que é falsa, diante de tudo que a gente já falou aqui nessa noite? Ai, gente, eu vou pegar minha mala e vou embora. Qual é? Olha lá. A irmã Márcia está ali atrás, é? Ô, Márcia, que bom te receber nessa noite também. Deixa ela falar aí. Não vou pregar não, pastor, viu? Mas a comunhão verdadeira é aquela que permanece. A falsa é aquela que vive o momento. Eu e meu marido estamos lá em Vila Velha, mas a gente está em comunhão aqui com os irmãos. Glória a Deus, porque o povo continua se importando, continua indo até a necessidade dos irmãos. Então a gente tem comunhão que são comunhão que a gente desenvolve ela para sempre, mas tem comunhão que a gente... Quem aqui ainda tem vínculo com amigos do ensino médio? Você que já passou muito tempo aí. Ah, tem gente... Vocês são novinhos, hein? Vocês são novinhos. Eu ia falar gente que já está com a idade lá no Joel. Vocês são novinhos, casal jovem aí com a gente. 30 é novo, ó, 30 é novo. Comparado com muitas idades aqui, vocês são novos. Esse pastor acaba com a igreja. Não, irmãos, olha só. A gente, dependendo da nossa idade, existem amigos que a gente nem tem mais vínculo, certo? Não tem. Você fala assim, você falava para ele assim, eu vou viver a vida toda com você, você é meu best friend, né? Meu amigão, a gente vai andar para sempre agarrado, aí vai para a faculdade, aí começa a trabalhar, você nem lembra o nome daquelas pessoas que você estudou lá na 8ª série, aí a 7ª série, eu nem sei mais o nome das professoras. Porque naquele momento era um amor, era aquele negócio. Mas com o tempo isso não é mais uma realidade. Agora, a comunhão de verdade é aquilo que mantém. Você ainda lembra o nome, a necessidade, você entra em contato, você se importa com a pessoa. Isso é comunhão. Então, nós estamos falando de uma comunhão que deve ser mantida. Na igreja tem que haver essa comunhão. Quantos irmãos dessa igreja já saíram daqui e a gente ainda lembra deles e mantém comunhão com eles? Porque isso é igreja. Igreja é um lugar que a gente vive uma comunhão que tem que ser uma comunhão verdadeira. Então, olha lá. Primeiro, na verdadeira comunhão as pessoas experimentam autenticidade. A comunhão autêntica não é superficial, não se resume a conversa sobre banalidades, é genuína, de coração para coração. Às vezes, chegando ao ponto de compartilhar assuntos íntimos. Isso é uma comunhão verdadeira. É claro que nem todo mundo
precisa falar da sua vida para todo mundo, ok? Não estou dizendo que você deve chegar em todos os grupos e falar da sua vida, mas se você tiver amizade com uma única pessoa, você pode diminuir esse fardo que você carrega na sua vida, podendo compartilhar com essa pessoa aquilo que você passa, e ela vai ser aquele que vai orar por você diante daquilo que você enfrenta. Irmãos, ninguém precisa andar sozinho. Ninguém precisa andar sozinho. Agora, a gente precisa aprender também a selecionar as nossas amizades, a escolher bem com quem a gente vai compartilhar as nossas dores. Tem gente que só quer saber da tua vida para fofocar dela, mas tem gente não, que quer ouvir para poder te ajudar diante daquilo que você enfrenta. Então, a comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo em sua vida. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e oração. Numa comunhão verdadeira, a gente consegue encontrar pessoas que não vão nos julgar. Eu comecei a fazer um acompanhamento com uma psicóloga e eu falei com ela esses dias de que pastor não tem amigos. Se a gente parar para tentar encontrar quantos amigos tem um pastor, a gente não tem amigos que a gente possa compartilhar sem receber olhares de julgamento, de crítica, inclusive na igreja local. Porque se eu começar a falar das minhas dores, do que eu enfrento, muita gente vai falar assim, pastor, o senhor pensa isso, vive isso? Então, você não é pastor? Tu é pastor, como é que tu passa por essas coisas? Pastor, o senhor está indo no psicólogo? Claro, irmão, eu preciso cuidar da minha mente. O tanto que eu ouço do problema de vocês, eu tenho que cuidar de mim. Porque ninguém está cuidando, eu vou cuidar. Entende? Então, essa certeza de ter um relacionamento com quem a gente possa conversar, com quem a gente possa desabafar, sem que a pessoa nos julgue por aquilo que a gente vai falar. A gente precisa aprender a falar sem, receber críticas e julgamento. E eu achei interessante que a psicóloga falou assim, lá na igreja você é chamado como? Eu falei assim, pastor. Na sua casa, amor. E no trabalho, professor. Então você nunca é Pedro. Você nunca é o Pedro. Eu falei, exatamente, porque às vezes a gente é aquilo que as pessoas dizem, né? Você é o pastor, você é o professor, você é o amor, você é o pai. Mas nós somos uma pessoa, ok? Que às vezes a gente precisa ter alguém para conversar, para desabafar. Então, querido, comunhão se dá na certeza de que a gente pode encontrar em alguém um lugar de conversa, sem julgamento. Se alguém procurar em você, sabe, um ombro para conversar, para desabafar, não critique, não julgue essa pessoa, não se espante com o que ela vai te falar, porque ela é tão ser humano quanto você. E uma igreja que vive em comunhão não se escandaliza com a dor que o outro está passando, com a fraqueza que o outro vai te confessar. A Bíblia diz que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros. Você imagina se você começar a confessar pecado para todo mundo? Vai ter muita gente que vai ter dificuldade de entender isso. Mas a igreja que vive em comunhão, ela entende que nós somos uma igreja cheia de pessoas que pecam e precisam de ajuda para vencer e para alcançar o propósito pelo qual Deus tem para a nossa vida. Então, que haja menos julgamento no meio da igreja que quer viver a comunhão de Deus, para que a gente possa chegar no lugar que Deus quer que nós cheguemos. Bom, a autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida. As pessoas vestem máscaras, mantêm a guarda e agem como se sua vida fosse bem-sucedida em todos os aspectos. Essa atitude decreta, irmãos, a morte da verdadeira comunhão. Não dá, querido. Ninguém aqui é perfeito. Em alguma área da tua vida você precisa de ajuda. Então procure ajuda. E não há nada de errado nisso, ok? Não há nada de errado em nós dizermos que precisamos ser ajudados. A Bíblia diz para nós lá em 1 João 1, 7 ao 8. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados e vivermos uma vida de comunhão. O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro, mas Deus diz que ela faz parte da luz. As trevas, irmãos,
são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. É na luz que os trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. A única maneira de crescer espiritualmente é ser emocionalmente saudável. A Bíblia diz: façam disso uma prática comum, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós seguirmos a orientação bíblica, nós viveremos um propósito perfeito que Deus tem para as nossas vidas. Perfeito. Segundo, na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam reciprocidade. A reciprocidade é a essência da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, compartilhar responsabilidade e ajudar uns aos outros. Paulo disse: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. Romanos 1, do 11 ao 12. Irmãos, a gente precisa se ajudar. Quem vive em comunhão se ajuda. Tem gente que está começando, então ajuda quem está começando. Tem gente que está terminando a carreira, ajuda quem está terminando a carreira. Nós precisamos... Tá nada, pastor. Nós precisamos estar nos ajudando o tempo todo. A nossa fé está sempre um fortalecendo o outro, para que a gente consiga concluir essa obra, ok? E chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Bom, a Bíblia diz para nós, lá em Romanos 14, 19, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Você não é responsável por todo o corpo de Cristo, mas tem responsabilidade para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-lo. Terceiro, caminhando aí, na verdadeira comunhão as pessoas experimentam compaixão. Ok, irmãos? Compaixão. Compaixão é você ver a dor do outro e se colocar nessa dor e fazer alguma coisa. Tá bom? É a gente entender de que se o outro está precisando de um apoio, eu vou lá e dou apoio a ele. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e a de ter seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar os sentimentos de alguém abre caminho para a comunhão. O problema é que estamos quase sempre tão ansiosos para corrigir situações que não temos tempo de sentir compaixão. Não é verdade? A pessoa caiu. A primeira coisa que a gente pensa é: vamos excluir essa pessoa. Vamos afastar ela. Mas por que a gente não pensa primeiro em visitar ela? Ir lá e saber se ela precisa de uma mão para a gente levantar ela dessa situação. Compaixão é entender de que se o outro precisa, a gente vai lá. Mas a gente está tão preocupado em resolver e cortar fora, falar assim: vamos eliminar, porque evita escândalo, evita problema. Mas, irmãos, a gente vai viver a vida toda tentando evitar isso e sempre vai surgir problemas, escândalos e toda essa realidade. E a igreja precisa perceber de que ela também é a resposta de Deus para demonstrar compaixão ao perdido, de alcançar ele e de trazer ele de volta para a comunhão. Nós sabemos que aquele que está vivendo uma vida sem Cristo, a Bíblia diz que ele já está condenado. Então, se você entende que a pessoa sem Cristo está condenada, eu e você devemos fazer tudo o que for possível para resgatar ela da mão de Satanás e mudar essa história da vida dela. Não é simplesmente deixar para lá. Não, esquece ele, esquece ela. Eles já tiveram a oportunidade, eles não querem porque eles não querem. Não, irmãos. Alguma coisa está acontecendo que está privando eles de conseguirem entender a vontade de Deus. Faz um momento de oração para essa pessoa, busca um tempo com Deus para ir até essa pessoa, mas não abandona ela. Porque a verdadeira comunhão não abandona ninguém no meio do caminho. A gente tenta resgatar essa pessoa de todas as maneiras. A gente vai chegar naquele grande dia e falar: Senhor, eu fiz tudo o que eu pude para tentar resgatar aquela pessoa. Ok? Então a gente precisa entender que comunhão é se colocar na dor do outro e fazer algo para resgatar esse outro também. A comunhão é um momento da graça, irmãos. Olha isso. Em que os erros não são criticados, mas apagados.
A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Então, no meio da comunhão, existe misericórdia. Misericórdia. É sobre isso que a igreja deve desenvolver na sua vida, uma vida de misericórdia. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar o caminho. Então, todos nós precisamos viver uma vida de misericórdia, ok? Porque em algum momento nós vamos ser aqueles que talvez vamos precisar que alguém tenha misericórdia de nós. Alguém aqui tem certeza, absoluta certeza, que você vai chegar até o final da vida e você não vai se desviar? Absoluta certeza, assim, não vai se desviar. A Bíblia diz, aquele que acha estar de pé, cuide-se para que não caia. Ok, irmãos? Nós somos seres humanos, falhos, pecadores. Nós precisamos nos ajudar. Lembra da fé? Um fortalecer o outro. Se você está vendo que o teu irmão está indo para um caminho torto, entre em contato com ele. Manda uma mensagem para ele, liga para ele. Porque um dia pode ser que isso aconteça com você. E alguém vai lembrar que você fez algo por essa pessoa, ela vai entrar em contato com você também. E assim a gente vai nos fortalecendo para chegar no final dessa nossa carreira e completar essa obra para a glória de Deus. Amém? Olha, precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-la uns dos outros. Quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. 2 Coríntios 2:7. Tem muita gente, querido, que já está desesperado, porque acha que não tem mais jeito para a vida dela. Ela não precisa de pessoas que vão apontar o erro dela. Ela precisa de pessoas que vão estender a mão e falar assim, olha, vamos, dá para se levantar disso. Ok? Você é tão pecadora quanto eu, e a gente consegue se levantar dessa situação juntos. E a gente estende a mão e se levanta e continua a nossa caminhada. Bom, se Colossenses 3:13 diz para nós, sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofendeu. Entendeu, irmão? Ó, quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Ok? Você já foi ofendido na igreja? Alguém já te ofendeu? Perdoa essa pessoa. Ih, pastor, eu perdoei, mas eu continuo carregando ela nas minhas costas, lembrando. Não, querido, perdão é a certeza de que você largou essa mochila, isso não é mais um peso na tua vida. Tá bom? Isso não é mais um peso. Você não fica olhando para o irmão e fala assim, irmão, eu lembro daquela vez que você fez uma coisa tão feia comigo, eu te perdoei, mas eu lembro ainda que você fez, ó, se repetir de novo. Não. Perdoou. Se o Senhor nos perdoou, querido, eu e você devemos perdoar também. Já pensou se Jesus ficasse o tempo todo te lembrando dos seus pecados, do que Ele já te tirou, da vida nova que Ele te deu e o preço que foi essa vida? Então você precisa aprender a também fazer como Ele fez. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. No meio da igreja, ok? Talvez tenham pessoas que você precisa se reconciliar, pedir perdão, corrigir isso, porque uma comunhão com propósito correto, ela não tem ausência de perdão. Se você não consegue perdoar, tem que aprender a perdoar, ou senão o teu propósito de comunhão ele está quebrado e precisa de ser restaurado. Para a gente finalizar, eu quero trazer para você essa palavrinha ali, olha lá. Jamais, então, guarde rancor, porque a amargura e o ressentimento destroem a comunhão. Quantas pessoas não se falam dentro da igreja porque guardaram rancor, amargura, né? Fala assim, eu sento do lado de qualquer um, mas aquela pessoa ali eu não quero nem sentar perto dela, não quero nem tratar nada com ela mais. Não. É o quê? Eu não sei nem se vai entrar. Eu não sei, irmão. Eu acho que quem está com rancor de alguém dificilmente vai entrar na eternidade. Então, querido, a hora de falar é agora. Não espera alguém chegar no caixão. Esses dias eu vi, eu não sei quem foi que postou, mas eu vi que alguém postou uma foto dos filhos no caixão dos pais e dizendo que a morte dos pais é a maior hipocrisia dos filhos, que é a hora que eles mais choram no caixão, mas enquanto o pai está vivo, não dizem eu te amo, não dizem, né, pai, eu te perdoo, pai, eu quero andar contigo. Mas na hora da morte está lá, ai, pai, meu pai, o melhor pai do mundo. Então, hipocrisia. A hora de resolver os problemas é agora, ok? Enquanto a gente
tem vida. É o tempo da gente resolver os nossos conflitos. Então, se você tem conflito com alguém, vá até essa pessoa e resolve isso, para que você possa viver uma comunhão, e comunhão essa para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Se o seu conflito for comigo, o gabinete está aberto, a gente pode conversar lá, a gente se perdoa, se abraça e não tem problema. Mas se for com outra pessoa, procure essa pessoa, não fique rancoroso, amargurado, sabe? Andando, parece até que chupou um limão, né? Tem gente que parece que chupa limão todo dia, tá azedo. Então, libera isso da tua vida em nome de Jesus e saia daqui liberto para a glória de Deus. Vamos orar? Quero agradecer a Deus mais uma vez pela sua vida, você que está aqui, você que está em casa, os irmãos que estão nos visitando nessa noite, que Deus abençoe a sua vida também. Fique à vontade para retornar, se assim o Senhor falar ao seu coração. Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Porque só tem um perfeito aqui nesse lugar. E esse é o Senhor. Tu és o Deus de toda a perfeição. Nós não somos os perfeitos, Senhor. E, Pai, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe das nossas fraquezas. O Senhor sabe, ó Deus, das vezes que nós pensamos coisas de pessoas, falamos de pessoas para outras pessoas, fazemos, ó Pai, momentos de intriga, Senhor, no meio da Tua igreja. Senhor, restaura a comunhão da Tua igreja. Senhor, se existem pessoas que têm se permitido, ó Deus, viver qualquer outra realidade na sua vida, sem ser o propósito dessa comunhão que o Senhor nos ensinou nessa noite, restaura a verdadeira comunhão nesse coração. Senhor, faz os nossos pés andarem na direção certa e faz a nossa boca, Senhor, falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos, para que o Teu nome, através da nossa vida, seja exaltado e através da vida da comunhão da Tua igreja, Senhor, o mundo possa contemplar a glória do Senhor. Em nome de Jesus, que essa igreja, que é a Tua igreja, possa ter tudo em comum. Senhor, que os encontros que nós temos desenvolvido nos lares não seja lugar de fofoca, Senhor. Que não seja lugar, ó Deus, de intriga. Senhor, que não seja lugar de ouvirmos situações ali e levarmos para outro lugar. Senhor, em nome de Jesus, que os encontros que nós temos desenvolvido em cada casa seja lugar de manifestação do Teu poder, da Tua glória, Senhor. Que haja salvação em cada lar que o Teu povo entrasse, que haja comunhão verdadeira, que haja, Senhor, o sentir a dor do outro, provar da alegria do outro, Senhor, nos colocarmos de joelho pela causa do outro, que haja, Senhor, um tempo novo no meio do Teu povo, para que a igreja seja a igreja que vive a comunhão do Senhor no meio dela. Em nome de Jesus, Pai, se essa igreja, Parque Sueli, com 42 anos, precisa aprender, ó Deus, a vivermos a comunhão que o Senhor quer que nós vivamos, ensina-nos, ó Pai, porque nós estamos aqui para aprender com o Senhor como viver a nossa vida. Agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a consolação do doce Espírito Santo continue com cada vida que está aqui presente. Aqueles que estão nos lares, Senhor, leva-nos em paz, que a mesma comunhão que está acontecendo aqui aconteça na nossa casa, para a glória do Teu nome, e que o restante dessa semana seja direcionado pelo Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, guarda cada comerciante que tem aqui neste lugar, Senhor. Cada pessoa que entrar em cada comércio, se entrar com má intenção, converte esses corações em nome de Jesus. Os trabalhadores que vão sair, ó Deus, para ir para os seus empregos logo mais, leva o Teu povo em segurança, livra de todo mal, de toda violência, de todo acidente, livra-nos, ó Deus, do homem sanguinário, livra-nos, ó Deus, da bala perdida, em nome de Jesus, Pai. Estende a Tua mão e continua guardando o Teu povo, porque nós dependemos do Senhor. E nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém? Querido, orações pessoais, estamos encerrados. Deus abençoe sua vida.